Primeiro, pessoal, só recapitulando aqui, né, necessidade dos investidores, investidores internacionais, né? Primeiro, busca por retornos em dólar. É interessante isso, porque é o que a gente vem batendo na tecla desde o início da Tivoli, né? E agora, ainda bem, eu fico muito feliz de ver que está todo mundo falando sobre isso, né? Todo mundo falando sobre diversificar, acho que não passa uma semana sem que não saia na Valor ou qualquer, né, veículo de mídia importante, algum banco, alguma casa de investimento renomada falando não só que é uma boa opção diversificar em dólar, mas uma necessidade a diversificação em dólar. Então, lá atrás, a gente até brincava, lá no início da Tivoli, falava assim, olha, se você tivesse todo o seu patrimônio no avião e olhasse lá para baixo, para o globo, você ia colocar 100% do patrimônio no Brasil? Nessa reflexão, geralmente eu falava não, mas estava com 100% do patrimônio no Brasil, né? E o Brasil, não necessariamente, é onde tem as melhores oportunidades de investimento, a gente sabe. Roberto também comenta muito isso aqui com a gente, o Brasil é 1% do PIB mundial, acho que talvez 2% do PIB. Ou seja, é importante ter patrimônio em dólar, né? E os investidores estão buscando o retorno em dólar. O hedge inflacionário, que é um tema atual, eu vou falar sobre ele nos próximos slides, então vou pular, porque os retornos em dólar trouxeram algumas outras dores. Por quê? O investidor aqui, né, depois que acabou essa era da renda fixa, né, onde a gente tinha retornos nominais aí de 10%, 12% ao ano com títulos de renda fixa, mesmo que os juros reais não fossem lá essas coisas, na época, as pessoas estão buscando mais risco. E o que está acontecendo, que a gente está vendo, pelo menos no mercado, que as pessoas estão entendendo que elas precisam, né, correr um pouco mais de risco para ter aqueles mesmos retornos, precisam diversificar em dólar, mas não necessariamente elas têm propensão ao risco para determinadas classes de ativo. Né, que elas, né, antes você ganhava 10%, 12% ao ano com renda fixa, agora está migrando muito para o variável, ou lá para fora, entrando direto em ações, somente mercado financeiro, porque, de fato, é mais fácil, né? Quem está começando por lá, investir em mercado financeiro, abrir uma conta numa corretora e mandar $5.000 e começar. O nosso negócio, que é um negócio bem mais estruturado, né? A gente tem uma empresa, uma equipe aqui inteira para achar esses deals imobiliários, o investidor geralmente não começa por aí. Então, o que a gente está vendo é investidores que entenderam que é legal, né, diversificar patrimônio, mas que estão buscando, eventualmente, lá nos Estados Unidos, investem em bonds de empresas brasileiras, em ADRs, ou estão atrelados completamente ao mercado financeiro, continuam atrelados ao mercado financeiro, mesmo que agora já estejam menos correlacionados com o mercado brasileiro. E o que a gente busca é trazer essas opções, né, através de imóveis. O imóvel, além de bons yields, uma de correlação com o mercado, bons retornos em dólar, ainda é um hedge inflacionário, que é o tema do momento. Então, é mais uma caixinha aqui que a gente adicionou ao nosso pitch, né, em relação ao imóvel, que é também um hedge inflacionário. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui nos próximos slides. Primeiro, a gente sabe, né, que existe uma tendência dos imóveis se valorizarem com a inflação, acompanhar o poder de compra da população. Eu vou mostrar isso com mais detalhes nos próximos slides, mas tanto os imóveis quanto os aluguéis serem corrigidos. Né? Os aluguéis nos Estados Unidos são renovados anualmente, então existe uma oportunidade aqui de renovação de receita de aluguel e a inflação, né? Desculpa, o custo de reposição. O custo de reposição, pessoal, que para quem não conhece, é o custo de você construir o mesmo imóvel, né, que você está tentando comprar ali. Imagina o mesmo imóvel multifamiliar para aquele mesmo público, naquela mesma região, sendo construído do zero. Esse é o custo de reposição. E durante períodos inflacionários, deve ter bastante gente aí, que inclusive que é desse mercado de construção, que vai saber muito melhor do que eu, o custo de reposição tende a aumentar também. Ou seja, fica mais difícil construir, inclusive, principalmente em lugares bons, né, em lugares que tem uma barreira à entrada um pouco maior para a construção, seja por permits, por custo de terreno, ou por custo de mão de obra ter aumentado, custo de matéria-prima ter aumentado, isso acaba gerando uma pressão inflacionária, porque estimula a construção naquela região. Então, acaba inflacionando os imóveis que estão ali, né? E a inflação, a corrosão da inflação, da dívida real pela inflação. Ou seja, pegar aquele mesmo exemplo, né? Se eu sei que meu imóvel valoriza com a inflação, eu tinha um empréstimo de 6 milhões no imóvel de 10 e agora ele vale 12, eu não estou mais 60% alavancado, eu estou 50% alavancado. E é porque a dívida ela é nominal, né? Eu peguei 6 milhões de dólares. Agora,
E aí falam, né? Ah, mas vão corrigir os juros, né? Os juros vão ser corrigidos ao longo do tempo. Depende. Aí entra a sofisticação que você deve buscar na hora de alavancar as propriedades. E a vantagem que você tem de operar em mercados profissionalizados, porque dá para você se proteger contra isso. Tá? Então, pessoal, aqui são 4 assumptions importantes sobre como o imóvel funciona como hedge inflacionário, mas mais legal do que isso, eu queria mostrar isso aqui. É meio que bater o martelo, afirmar categoricamente que o imóvel multifamiliar é um hedge inflacionário. Não é uma tendência, ele é um hedge inflacionário. E aqui, o interessante é que eu não tenho aqui o bias temporal, o viés temporal, né? Se eu vou explicar aqui esse gráfico. Aqui na linha azul do gráfico, você tem a inflação americana, o CPI, Consumer Price Index, tá? Na linha laranja, são os imóveis residenciais, a inflação de imóveis residenciais. E na linha cinza, a inflação do aluguel residencial, tá? De primeira moradia, como a gente chama. Se vocês repararem no gráfico, não importa o recorte de tempo que a gente faça, seja 50 anos, 30 anos, 20 anos, 10 anos ou 5 anos, a inflação dos imóveis e dos aluguéis vão estar sempre acima da inflação média americana. Tá? Então, esse eu acho que é um dado interessante e que permite com que a gente tenha uma certa tranquilidade em afirmar que o imóvel residencial, de uma maneira geral, ele serve como hedge inflacionário e para momentos de um ambiente inflacionário. E veja que interessante, o Ray Dalio, e não sou eu que estou falando, né? É o Ray Dalio, fundador da Bridgewater, um livro chamado Princípios, que todo mundo deve conhecer. Ele falou em março desse ano, buy stuff, né? Em vez de receber menos que a inflação, por que não comprar coisas, qualquer coisa, que igualem ou superem a inflação? A gente volta para o gráfico. Coisas que igualam ou superam a inflação, a gente tem aqui imóveis residenciais que podem ser corrigidos, inclusive, tendo os seus aluguéis corrigidos com a inflação no longo do tempo. Eles não só acompanham, como eles superam a inflação. Eu vi aqui, aproveitando, pessoal, o QR Code aqui embaixo, quem quiser falar com alguém do nosso time, fica à vontade, tá? Então, esse slide aqui é bem legal, é bem interessante, ele faz uma ponte boa com coisas que a gente tem vindo a conversar com investidores, que é o hedge inflacionário, tá? E aí, pessoal, eu vou até voltar para não perder ali, sempre que a gente fala de inflação, o pessoal pergunta, mas e os juros? Né? Os juros não vai subir, os juros vai subir, não vai subir, quando vai subir? Se subir, o que acontece? Porque os juros é utilizado como uma política monetária para arrefecer a economia, né? Para conter a inflação. Então, a gente sabe que não dá para falar de inflação sem falar de juros também. O meu objetivo com esse gráfico aqui não é entrar... Até porque o Pedro já falou muito bem, já explicou muito bem esse gráfico aqui em oportunidades anteriores. Eu quero trazer esse gráfico aqui hoje para explicar a dinâmica dos juros e dos títulos de governo americano com os cap rates, tá? Então, vamos lá, pessoal. É importante que a gente veja conduzindo aqui para a gente chegar até esse momento agora que é um pouco mais técnico e fiquem à vontade aí para mandar dúvidas, enfim. Essa parte de baixo aqui, azul escura, ela é a rentabilidade dos títulos do governo americano, tá? De 10 anos, que tendem a ser os títulos mais seguros, né? Os mais seguros possíveis, ou livres de risco, como a gente queira chamar. As linhas pontilhadas acima são os cap rates. Tá? O que são os cap rates? É quanto o imóvel rende sem alavancagem, sem estar financiado. Tá? Quanto ele é o rendimento puro de um ativo, ou de uma classe de ativo. Tá? Repara que sempre existiu um spread, ou seja, um investidor, para ele querer comprar um imóvel, ele tem que ter um prêmio, né? Senão, se a linha dos imóveis está muito próxima da linha dos títulos do governo, ele vai pensar 2 vezes se vale ou não correr o risco, né? Porque, sendo assim, eu vou preferir correr menos risco. Então, repara que existe sempre um spread. E, em alguns momentos da história, esse spread fica um pouquinho maior, um pouquinho menor, e às vezes ele tem uma distorção, né? Distorções maiores, algumas menores. Mas, de vez em quando, né, momentos de crise. Aqui é um gráfico que vai de 2006 até 2021. Então, você vê ali
na época da Global Financial Crisis, né? Dos subprimes, você viu como os cap rates subiram. O que isso significa na prática, né? E por que o investidor acaba ficando com medo, às vezes, de subida de juros? Repara que tem um spread ali entre os dois e os investidores estavam exigindo mais rentabilidade dos imóveis para comprarem os ativos imobiliários. Isso porque, na época, tinha uma desconfiança de mercado. O mercado estava desconfiado, falou, olha, essa crise acabou de acontecer no mercado imobiliário, né? Estava todo mundo meio com medo. Então, queriam mais prêmio. Para esse prêmio ocorrer, né, a cap rate de 7%, 8%, é necessário que os preços abaixem. E é esse o medo que o investidor, às vezes, tem de mudanças drásticas na curva de juros. Mas a gente tem muita coisa para conversar aqui. A primeira, né? Isso são distorções temporais. Eu tenho muito mais medo dos reflexos de aumento de juros no mercado financeiro do que nos mercados imobiliários, onde a gente tem várias proteções. Mas pega aqui esse exemplo. Mesmo aqui nesse exemplo, o que muita gente fez nessa época, que não precisava de liquidez, foi sentar no ativo. Foi ficar com o ativo, segurar ele para passar pela crise, porque a tendência é que ele volte. Ele volte a uma certa normalidade. Esse spread, por mais que ele tenha aumentado, que ele tenda a voltar. Isso aconteceu nessa época, gerando excelentes oportunidades de compra, ou seja, estava mais fácil comprar. Não é que depois que passou não dá mais para comprar, sempre dá para comprar, e essa é a beleza do mercado imobiliário. O mercado imobiliário, uma das coisas que a gente mais gosta do mercado imobiliário é justamente isso, é como, independente do ciclo, como todos os imóveis não estão na mesma tela para todo mundo, como é o mercado justo, né, que é o mercado o mercado financeiro, aí você sempre tem oportunidade. Eu posso comprar um imóvel do Roberto e negociar com ele. Ele está precisando, eu sei que ele está vendendo, eu vou lá e ofereço na hora antes. E não importa, tá caro. Depende. Depende do imóvel, depende do ativo, depende da negociação, onde está comprando. Ou seja, essas premissas são importantes de serem analisadas, mas não podem ser levadas 100% a ferro e fogo, porque depende de cada uma das situações. Então, aqui, na crise do Covid, você vê que não houve uma desconfiança em termos de mercado imobiliário, né? A confiança em si se manteve a mesma, que baixaram foram os juros. Então, isso foi uma grandíssima oportunidade de comprar imóveis nos preços iguais, antes dos cap rates se aproximarem das taxas de juros, com juros muito mais baratos, né? O que gerou para a gente uma janela oportunística de aquisições muito grande. Tá? Então, a relação de juros com os cap rates é essa. E o medo que eventualmente alguém tenha é de que os juros continuem subindo a ponto de distorcer o mercado de tal maneira que fique insustentável comprar, ou que os preços sejam muito prejudicados. E aí, é isso que eu falei. Ou seja, existe um momentum aqui. Como a gente viu, se os juros voltam para como estava em 2018, 2019, era o que estava antes, a gente já estava vivendo esse mercado, a gente já sabe como atuar nele. Se o juros persiste em aumentar mais um pouco, existem várias estratégias para se proteger disso. E eu vou mostrar para vocês quais são os hedges para se proteger nesses casos, considerando, pessoal, que a gente está comprando agora. Então, a gente está comprando, a gente analisa o cenário de 7 anos hoje. Né? Então, existem diversas maneiras de você se proteger hoje contra um possível aumento no futuro em que a gente não pode afirmar categoricamente. Tá? E aí eu queria só terminar esse slide, que eu acho importante, com mais uma citação que é do Howard Marks, que é justamente o risco da inflação levando a maiores taxas de juros, investidores deveriam considerar comprar ativos que podem ir bem em ambientes inflacionários, incluindo tipos de imóveis de real estate cujos aluguéis podem ser aumentados. Né? Olha que interessante, é justamente isso que a gente acabou de ver, né? No slide anterior, né? de imóveis que acompanham ou superam a inflação e aluguéis, né? Que podem ser reajustados. A gente sabe que os imóveis multifamiliares podem ser reajustados anualmente. Tá? E aí, quais são? O pessoal já sinalizou aqui meu tempo, mas esse aqui os 2 próximos slides aqui eu já fecho a minha parte. Tá? Como se proteger nos cenários de altas taxas de juros? Eu separei aqui no que a gente chama de estratégia ativa de hedge, o que a gente proativamente busca no investimento para se proteger, e hedges que são naturais, que são características dos imóveis que a gente gosta e que faz sentido. Primeiro, entrar em investimentos imobiliários de longo prazo,
com geração de renda. Por quê? Porque nos momentos de distorção de mercado, você senta no ativo. Você não está no mercado financeiro que tem mercado secundário, onde a cota... o preço pode até ter variado para você, mas está recebendo aluguel, pode até ter um aluguel menor durante o momento de crise, como a gente viu no ano passado, mas seu patrimônio está em dólar, está protegido, e a tendência é que essa distorção passe. Então, quando você entra num ativo de longo prazo, que você não tem liquidez, você se protege num momento desse, tá? Num momento de grande distorção. Você senta no ativo, ele tem cash flow, você continua recebendo seu cash flow, como o Roberto mostrou naquele gráfico de 2020, o cash flow foi menor, mas continua sendo cash flow em dólar, né? Então, essa é uma estratégia ativa, buscar ativos com essa característica. Segunda, talvez uma das fundamentais, principalmente nesse cenário de aumento de juros, focar em ativos que valorizam independentemente do mercado. Aqui, pessoal, essa talvez seja uma das mais importantes. Por quê? A gente sabe que o valor do imóvel ele é igual ao NOI, quanto ele gera de retorno, né, de lucro, divididos pelos cap rates. Se os juros aumentam, os cap rates aumentam, então o denominador aumenta, teoricamente o preço é afetado. Mas se você aumenta o seu NOI, se você aumenta o seu lucro, você neutraliza ou às vezes até elimina o efeito dos aumentos de cap rates. Então, ao invés de comprar um imóvel em Paris, porque você acha que Paris vai valorizar muito nos próximos 5 anos, entrar em ativos que geram renda, que são de longo prazo e que têm a oportunidade de valorizarem independentemente das intempéries de mercado. Estratégia 2. Tá? Estratégia 3. Estruturas de alavancagem sofisticadas. Muito importante. Financei um imóvel, tento fixar meus juros por 7 a 10 anos. Se eu entro com juros variável, boto um cap de no máximo X de juros, já prevendo um possível aumento de juros. Ou seja, tem formas de se proteger no momento que você faz a alavancagem, ex ante. Lembrando que a gente entra no imóvel e fica com ele por 5 a 7 anos. Então, a gente tem que analisar isso e considerar isso a priori. Por isso que nos leva à estratégia 4, que apesar de ser um pouco óbvia, é sempre importante deixar ressaltada, que é ser conservador, né? Precificar, beleza. E se os juros aumentar mesmo de fato? A gente não sabe se o Fed vai aumentar, nem quando vai aumentar, se a inflação vai perdurar, se não vai perdurar. Mas a gente já se prepara desde agora, já analisa um ativo desde agora considerando isso, realizando projeções conservadoras. E temos hedges naturais, algumas coisas que acontecem no mercado imobiliário independente, ou seja, se o juros sobe e o custo de financiamento também sobe, não fica mais difícil só para a gente comprar imóvel, fica mais difícil também para a população comprar imóvel. E se fica mais difícil para a população comprar imóvel, elas tendem a alugar mais, porque não vão ter dinheiro para comprar, vão alugar. Isso pressiona o preço do aluguel para cima, por pura oferta e demanda. Segundo, os juros altos tendem a acontecer, né? Tende em momentos de forte pujança econômica, então desemprego baixo, salário aumentando, atividade econômica elevada, que também favorece o aumento de aluguel quando necessário, né? E por fim, todos os hedges que eu falei lá no início, né? A gente sabe que os imóveis aumentam com a inflação, que o preço dos aluguéis aumenta com a inflação, que o custo de reposição aumenta de construção, fica mais difícil de entrar, porque tem pressão inflacionária, a corrosão da dívida, né, em termos reais. Ou seja, olha quantas, seja ativo, né, ou natural, quantas maneiras esse mercado imobiliário te protege, né, em cenários distintos. E aqui, o próximo item, a gente fazer um plug. Como que isso aqui tudo se pluga com a nossa estratégia de investimento, tá? Então, isso aqui é uma metodologia nossa que está bem documentada, tanto na nossa revista quanto em artigos no nosso blog, onde a gente decompõe a TIR prevista de um ativo, de um imóvel, em diversos value drivers, os drivers de valor, né? Onde que esse imóvel está gerando valor, como que ele está gerando essa TIR aqui. Esse aqui é um investimento que a gente acabou de fazer, tá, pessoal? Então, eu correlacionei esses 1, 2, 3, 4 aqui, que são as estratégias ativas de hedge, na prática, né, vendo no imóvel. Então, a estratégia 1, ativos de longo prazo, operacionais, geradores de renda, né? A estratégia número 2, ativos que têm value add, que eles podem valorizar independente do momento de mercado. Podem valorizar porque eles estão performando mal. A estratégia número 3, alavancagem, né? Alavancagens ou com juros fixos ou com variáveis com cap.
e as projeções. Olha que legal, a gente já interessante, né? A gente projeta já o retorno lá no fim, lá na venda, daqui a 5, 6, 7 anos, que os cap rates vão de fato ter aumentado. E aí depois a gente estressa isso aqui. Isso aqui você está vendo um resumo, mas depois a gente estressa cada um desses itens aqui em nossos testes de sensibilidade e análise de estresse. Isso aqui é a projeção. A gente está, se subir mais do que a gente imagina, né? Ou se ele não conseguir fazer todo o value add que ele imagina que vai conseguir fazer, se não conseguir mantiver os juros em tal situação, ou seja, aqui a aplicabilidade prática de toda essa teoria que eu trouxe no investimento imobiliário, né? Então, é isso que a gente tem vindo a fazer nos últimos anos, né? Estudando a fundo, criando nossas próprias metodologias, nossa própria maneira de enxergar o mercado, de abordar esse mercado, que é um mercado extremamente amplo, né? Como vocês viram, é um mercado de 3 trilhões de dólares, né? Então, é um mercado extremamente sofisticado e essa maneira que a gente aborda esse mercado e se protege, né? Dentro de cenários inflacionários ou de aumento de juros. Lembrando que tem uma série de outras vantagens que eu também mencionei, retornos em dólar, descorrelação com o mercado, bons yields, ou seja, esse era a parte aqui que eu queria trazer e conectar o imóvel multifamiliar com inflação e com juros. Obviamente, pessoal, nada disso que eu falei faz sentido se a gente não estiver falando de bons imóveis, boas localizações, né? Boa gestão, bons operadores, uma bela diversificação, bons preços, né? Ou seja, eu estou partindo dos pressupostos básicos que a gente faz bons negócios, né? Para aquilo ali fazer sentido.